pastor do Capão Redondo vai ser preso, inclusive ele. E essa intenção de prender os pastores é para maltratar eles. Então você começa a observar, pessoal, que seguir a Deus não é fácil. Fazer a vontade de Deus não é somente vir na igreja, mas é servir a Deus de verdade. Muitas das vezes se levanta muita coisa contra a gente e vem da onde a gente menos espera. Você vê que a prisão daqueles que estavam na igreja tinha uma função. E qual era a função? Era de maltratar. Ninguém gosta de ser maltratado. Olha para mim, por favor, que os obreiros vão dar lá, ajudar a mãezinha. A mãezinha já vai dar lá atenção para o bebezinho. Aí a Bíblia diz assim, ó: fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. E vendo ser isso agradável, os judeus começaram prosseguindo, pretendendo também a Pedro. E era o dia de Páscoa. Então eles pegaram João e eles pegaram Tiago. E eles, os perseguidores viram tudo aquilo e falaram: agora nós vamos pegar também Pedro. Então vai Pedro e é levado para onde? Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para o guardarem, tensionando a prendê-lo ao povo depois da Páscoa. Olha isso. Olha a perseguição que a igreja já estava passando. Primeiro eles pegaram Pedro, primeiro eles pegaram João, depois eles pegaram Tiago. Eles começaram a achar isso legal, que estava dando certo. Aí eles foram e pegaram Pedro e jogaram no cárcere. E depois da festa da Páscoa ia pegar todo mundo da igreja. Você vê como que a igreja vivia antigamente? Você vê a luta que a igreja passava antigamente? Sem dever nada, eram jogados nas prisões. E eram para passar o fio da espada. Se esse povo desistisse naquela época, hoje Cristo não existiria para nós, porque eles estavam tentando acabar com a igreja. Para hoje a salvação não chegar até nós. Então nós enfrentamos luta. Eles eram um apóstolo de Cristo. A gente passa por perseguição. A gente passa por prova. Sem dever, nos julgam. Era para todos da tua família aplaudir que você está aqui buscando a Deus. Mas parece que eles gostavam quando você estava perdido no mundo, tendo a tua vida, desculpa da palavra, como uma perdição, e fazendo a vida de muita gente perdida. Mas você começa a vir buscar a Deus, muitas das vezes começa a levantar problema dentro da sua casa. Muitas das vezes começa a levantar problema no teu serviço, do nada teu patrão vira a cara e começa a te perseguir. É como se quisesse pegar a tua liberdade de ir e vir, de sorrir, de estar bem, e prendesse você dentro de uma prisão. Você não está entendendo, pessoal? Eles queriam parar tudo. Isso que você está passando é para querer parar você.
mas fica na fé, porque pode até tentar contra você, mas Deus tem anjo, e Deus vai trabalhar com os anjos dele para te ajudar. Deus vai trabalhar com os anjos dele para te ajudar. Vai dar certo. Glorifica a palavra de Deus. Então eles pegam uma escota, que é para mostrar que a pessoa não presta mesmo, porque dá vergonha. Você imagina eu sair daqui algemado e vir uma escota de uns 10 polícia e me levando, e aí a lá na porta da igreja, o pastor da igreja Curitiba é preso, aí um monte de polícia do DEI, um monte de gente quer pra acabar comigo mesmo. Isso já acontecia lá atrás, pessoal. A perseguição já vinha lá de trás. Essa luta que você está passando com o teu filho, essa luta que você está passando no teu serviço, eu vou dizer para você, Deus já tem a resposta para tudo, mas toma cuidado. Isso já era para como se tivesse escrito para você enfrentar. Então você imagina, mas o pastor Eduardo, que é segurança lá da porta, entra o pastor Eduardo, vem aqui o Rafa, só o sortão, vai gritando. Você também tem com a mão, levanta. Vem aqui na frente, vem aqui Adriano, você também está forte, e eu aqui. E a polícia tudo me segurando. Cadê a repórter? Você é a repórter, vai. Vai, fica ali, ó. Vai falando. Na igreja primitiva. Vai, a filmagem. Fica aqui, soldado. Fica aqui que eu vou fugir. Vou fugir. Solta! Eu estou pregando a palavra. Por que vocês estão fazendo isso? Me solta! E a repórter lá. Aqui, ó, agora, gente, na igreja primitiva, ó. Quero fugir. Fugir daqui, ó. Fugir. Tá fugindo. Só que quando chega na cadeia, o pau vai pegar. Fio da espada. Pedro, João, Tiago, eles desistiram. Por que você anda falando que vai parar de vir para a igreja? Você vai desistir? Você vai parar? Vai olhar para trás? Vai desistir da tua família? Então eles vão com uma escota e levam Pedro, para mostrar que ele realmente era um perdido, um ladrão que não prestava, que era tudo que não presta, era ele. Porque você imagina a vergonha que ele estava passando. Está aqui, ó, eu estou lendo o quê? Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê? Então vamos lá. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante e Deus, por parte da igreja, a favor dele. Então o que acontecia? Pedro estava lá, João, Tiago, Pedro primeiro. Enquanto Pedro estava na cadeia, a igreja começou a orar. A igreja começou a orar. Pessoal, cuidado com fofoca, com mentira. Se você me olhar com maus olhos, você não vai conseguir ser abençoado. E eu te digo uma coisa, teus dias estão contados aqui dentro. Você não vai ficar aqui, porque o diabo vai trabalhar nesses maus olhos. Esses dias a minha filha me procura.
Porque foram falar, quer dizer, a pessoa, ela foi uma obreira. Você entende uma coisa dessa? Como a gente é perseguido? Como que inventa? E às vezes essas coisas vêm de quem a gente nem imagina. Quantas fofocas e mentira faz do teu nome? Porque se foi uma coisa que você fez e você entende que se errou, você fala, olha, me perdoa, eu estava, sabe, nervoso, eu estava cansado, eu estava triste e tal, e realmente eu fiz isso e tal. Mas inventar uma coisa que você não fez para te sujar, para sujar a igreja, para sujar o ministério. Eu não vou numa igreja que o pastor está traindo a mulher dele. Eu não consigo assistir um culto com um pastor assim. Eu não vou, eu não consigo. O diabo vai perturbar a minha mente. E a minha moral vai me cobrar. Você está assistindo o culto de um cara que está traindo a esposa dele? Você entende isso? Você entende como uma coisa é suja? Devia estar repreendido em nome de Jesus. Eu abaixei a cabeça. Eu olhei para isso. Você não vai ficar triste com o que eu vou falar, porque eu sou humano. Eu falei assim, Cátia, eu vou acabar sentando a mão na cara de alguém aqui dentro. Mas é que eu estava bravo demais. Porque aí as pessoas vão ter razão para falar. Porque assim, é muita falta de respeito com o nosso nome. Mas claro que eu não vou fazer isso porque eu sou um homem de Deus. Não vou me sujar com sujeira de ninguém. E eu sei que Deus ouviu. Então eu peço até perdão para Deus e perdão para a igreja de eu estar falando isso. Mas eu não desisti. Nem minha esposa. Estamos aqui. Então eles pegam Pedro e jogam na cadeia. Eles pegam o pastor Márcio, que está uma vez com a esposa, luta pelo casamento, para abençoar a igreja, e fala que o pastor Márcio está traindo a esposa dele. Isso é sujeira, gente. E vai falar isso com uma ex-obreira que está querendo voltar para Jesus, que está querendo servir Jesus, que está querendo ajudar as pessoas dentro de uma igreja que ela ama. Se ela não é forte, ela volta. Ela volta, gente. Ah, volta! Claro que não! Pegam Pedro, põe a Pedro lá com um monte de polícia. Vai, seu sujo. Vai. Vai, você é pilantra, você tem que apanhar. Joga Pedro na cadeia. A igreja toda começa a se reunir. A gente tem que ser unido. Você tem que ser pela igreja. A igreja tem que ser por você. Você tem que ser pelo bispo. O bispo tem que ser por você. Você tem que ser pelo sobreiro. O sobreiro ser por você. Porque juntos nós somos mais fortes. E era isso que a igreja fez. A igreja começou a dobrar o joelho, todo mundo dobrando Deus. Vai lá na cadeia, Senhor. Cuida do apóstolo Pedro. Não deixe ele morrer. Eles querem matar, Senhor. Meu Deus, ele é o nome do Senhor. Ele faz tua vontade. Jesus, vai dando livramento. Aí a igreja levantou um e foi para a igreja, levantou outro, foi para a igreja. Reuniu toda a igreja e começou a orar. Aí sabe o que aconteceu? Olha lá. Quando Herodes estava para apresentá-lo, foi naquela noite, naquela mesma noite, Pedro, ele dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e o sentinela à porta guardava o cárcere. Então Pedro
Estava lá. Soldados, vem para cá. Cadê os soldados? Vem guardar Pedro. Cheio de corrente. Pode vir. Cadê o outro soldado? Mais um. E Pedro lá humilhado, dentro da cadeia. Homem de Deus. Ajudava o povo. Libertava o povo. Cuidava do povo. E dentro da cadeia. Humilhado. E a Bíblia diz que Pedro estava acorrentado ao gelado. Os soldados ficaram de olho, soltaram ele, mas ele estava acorrentado com corrente. A Bíblia diz que naquela noite, lá do céu, veio um anjo. Quem crê que Deus está enviando um anjo para você? Claro que é para você. A palavra é para você. É você que está ouvindo a palavra. E a Bíblia vai dizer assim, ó. Eis, porém, que sobreveio um anjo. Veio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou. E ele disse: levanta depressa. Pedro estava preso a pessoas que não viviam o mesmo propósito dele. Pedro estava preso pelaquela escota. E ali Pedro é dirigido pelo anjo de Deus. E o anjo bate e já ilumina tudo. E bate no ombro de Pedro e fala: vem depressa, sai daí. A primeira coisa que Deus faz, Ele tira da vida de Pedro quem não estava vivendo o propósito com ele. Quem não estiver vivendo o propósito de Deus junto com você, da sua vida, Deus vai tirar. Porque tem pessoas que te acorrentam. Porque tem pessoas que te atrapalham. Tem pessoas que ao invés de falar para você, para de fumar, chamam você para fumar. Tem pessoas que ao invés de falar para você, vamos parar com isso, a gente vai acabar na cadeia ou morrendo, te incentiva para isso. Deus vai deixar na tua vida as pessoas que vivem o mesmo propósito que o teu. Você observa que naquele momento a corrente era de plástico, a corrente era de papel, a corrente era de ferro. E como que os soldados não ouviram? Porque quando se quebra uma corrente, faz barulho. Deus vai fazer o impossível. É forte. Deus trabalha no silêncio. Ele explode as correntes, mas sem fazer barulho nenhum. Porque ele estava com pessoas que não estavam vivendo o propósito. Eram pessoas que estavam acorrentando ele. E Deus, a Bíblia fala que um anjo vem, ilumina todo aquele lugar. E levantando depressa, então as cadeias caíram-lhes das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias. E ele disse: vai,
disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo, seguiu ao tabernáculo, e era real que fazia no meio do monte. Parecia Deus uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, saindo bem pregado na rua, e logo adiantamos uma marcou dele. Primeiro Deus tira as algemas, para depois abrir as portas. Deus tira as algemas, depois abre as portas. O nosso frente passa a abrir a porta. Vai na frente, passa, abre a porta de ferro. Aí Pedro vai, e o anjo sobe, e a obra de Deus é contemplada na terra. Eu quero dizer para você que as algemas foram quebradas, e portas estão chegando para você, porque a obra do Senhor é completa. Quem crê, glorifica, glorifica a obra de Deus. Se a algema não é quebrada, observa que primeiro Deus quebra as algemas, para depois abrir a porta. Se as algemas não forem quebradas, a tua mente vai estar ligada à algema. Deus não abre porta sem primeiro quebrar as algemas. Se tem alguém que está algemado aqui ou na sua casa, eu quero dizer para você que a palavra de Deus está chegando aqui, mas está chegando também. As algemas vão ser quebradas e as portas vão ser abertas, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Receba a tua independência, receba, glorifica bem forte. Houve tempo de humilhação. Lembra a escolta? Lembra os presos? Pedro sendo julgado como um dos piores bandidos e levado para apanhar. Ele foi levado para a cadeia e foi preso como um dos maiores marginais daquela época, porque tinha mais escolta com ele. O anjo chegou, fez tudo, ninguém ouviu nada. Hoje bateu na porta, bateu, vem, sai daí, você precisa sair daí. Tem pessoas que estão com você e não estão vivendo o mesmo propósito. Sai, vem, aí é só de dar. A Bíblia diz que Pedro estava pelado. Eles tinham humilhado Pedro, porque a Bíblia está falando que ele põe a roupa. Hoje fala: Pedro, põe a roupa e põe a sandália nos teus pés, porque você vai caminhar, Pedro, e ninguém vai impedir de você andar para frente, Pedro. Anda, Pedro, sai. Aí o anjo chegou. Ele primeiro estava livre, as algemas foram quebradas e as portas estavam fechadas. O anjo chegava, a porta abria, chegava, abria, chegava na de ferro, também abria. Você vai vencer. Você não esquecer Deus. As algemas foram quebradas. Eu sei que foi muito difícil. Eu falei: meu Deus do céu, é muita gente falando da gente, é muita gente querendo destruir o nosso caráter. Eu falei para a bispa na hora ali da raiva daquele momento, porque, sabe, é muito difícil querer sujar. Eu amo minha esposa e sair falando uma besteira dessa. Eu falei: Kátia, porque não tem só isso, é muita mentira, pessoal. E sabe de onde que vem? Vem de onde a gente menos espera. Às vezes vem daquelas pessoas que eu mais ajudei. Às vezes não vem de pessoas que
vem de pessoas que, enfim, eu falei, Kátia, eu vou acabar enfiando a mão na cara de alguém, porque aí as pessoas vão começar a aprender a me respeitar, porque isso não é certo. Você entende? Mas eu fiquei quieto, eu me segurei, falei, eu não vou me sujar, nem atrás eu fui, eu não quero saber, eu quero saber de Deus e das coisas de Deus. Cada um conta o que está contando. As pessoas que conhecem o que está contando. Sujaram Pedro, jogaram ele como o maior criminoso dentro de uma cadeia. E Pedro ficou quieto. Cheio de corrente, algemado no cara. Aí o obreiro Valdinei, ele é um anjo, e a igreja está orando. Estenda a mão para mim, eu sou Pedro, gente. Aí orando para mim, toca a trombeta que o anjo vai vir. Aí o anjo fala assim, veste a roupa e põe a sandália, pega a capa, veste, vamos embora. Aí Pedro ia junto com o anjo. Aí onde o anjo passava, a porta se abria. Aí passou a primeira, passou a segunda. Aí tinha um portão bem grande.